porque tem muita lógica que o espiritismo fala. Como é que você vai explicar, por exemplo, que uma criança nasce com problema mental e outra não? As religiões não explicam isso. Você acha que Deus fica lá ferrando com todo mundo? Não tem lógica isso, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. A sua vida hoje era uma mistura entre suas escolhas presentes e suas escolhas do passado. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vê muito hoje isso. O bandido toma 6 tiros e não morre. E o cara tropeça, o cara no chão e morre. Por quê? A Terra ainda é um lugar onde tem muitas pessoas com dívidas que precisam pagar por elas. Então, os espíritos superiores estão vendo que o bandido está aqui, que vai tomar 6 tiros, eles vão lá e evitam que o cara morre, entendeu? Pode perguntar para alguém que trabalha no hospital. O cara chega lá com 6 tiros. O médico vê que é bandido e enrola. A enfermeira vê que é bandido e joga o cara de qualquer jeito. Taca o cara igual lixo. Faz tudo mais ou menos. O cara sobrevive. Por quê? Porque os espíritos precisam desse cara para que esse cara faça que outros paguem suas dívidas, entendeu? Que outros inocentes, entre aspas, porque nessa vida são inocentes, mas em outras não. É um instrumento do mal. É, exatamente. Um instrumento para fazer o mal ser pago. Eu vi um podcast com o... Puta, como é que era o nome? O maior matador do Brasil lá. Como é que era o nome Pedrinho. daquele cara? O Pedrinho. Que daí ele fala... Cara, o podcast com ele, porra, dá até um Sim, o negócio. pior de é ver que eu assim. achei que era mentira. Eu perguntei pro meu mentor falou que não é mentira. Não é? Ele falava que ele ia no canto assim, pedia força pro demônio pra poder matar as pessoas, pra ele não se ferir assim. Ele matava 5, 6 na mão, assim, os caras armados, e ele ia e não Porque dava nada com ele. os espíritos do mal ajudavam ele. É. Porra, é bizarro, né? Um cara daquele vai pra onde? Não vai, não foi. Mas ele parece que. Tu viu que o cara Então, tá outra se pessoa. ele se agora, arrependeu, ele não vai se ferrar depois que ele morre, mas ele vai ter que reparar os danos que ele causou. Então, tudo que ele causou de mal para os outros, ele vai ter que pagar, como morrendo de forma semelhante. Quem fere pela espada, morre pela espada. Quem falou isso foi Jesus. Então, tipo assim, aqueles que mataram vão ter que morrer. É a lei de Deus, é assim. Você não pode infringir as leis e vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. Depois que a pessoa morre, ela vai para um umbral se ela ainda está no mal. Se ela ainda está insistindo no mal, ela vai se ferrar, ela vai tipo para um purgatório. O próprio livro Sexo e Destino, por exemplo, tem o caso de um cara lá que fez um monte de coisa errada, ele se arrependeu. E aí o que acontece? Ele não se ferra depois que ele morre, mas ele vai ter que reparar os danos dele. Aí, depois de um tempo que ele já está bonzinho, ele vai reencarnar, ele vai falir por culpa de alguma outra coisa, ele vai ficar pobre, aí ele vai quebrar o pé. E aí todo mundo fala, meu, o cara é tão bonzinho, né, velho? Por que essas coisas acontecem com ele? Porque lá no passado ele fez as coisas ruins, entendeu?